Meu nome é Cristiane Parente, eu sou jornalista, jornalista amiga da criança, que é uma premiação que o Unicef e a ANDI Comunicação e Direitos concede a jornalistas que têm uma preocupação com a educação e com pautas voltadas aos direitos da criança. Também fiz uma licenciatura para ficar mais próxima da área de educação. Um Master em Comunicação e Educação com a Universidade Autônoma de Barcelona, na área de Comunicação e Educação, que eu sempre me interessei por essa relação entre as duas áreas. Depois eu fiz também uma especialização em Teorias da Comunicação e da Imagem. E para tentar ver como a área de educação via essa relação comunicação e educação, eu fiz um mestrado na UNB, na área de educação, né, em comunicação e educação também. Só que na educação, para ver justamente como a área de comunicação via essa área e depois como a área de educação entendia essa relação. Para mim era importante tentar compreender como essas duas áreas se viam. Eu hoje coordeno um blog de mídia e educação, também coordeno um programa nacional de jornal e educação, que ele é executado por jornais da grande mídia, mas, na verdade, quem está lá na ponta são educadores, sociólogos, filósofos, pessoas formadas em letras, que têm contato direto com professores, com alunos. E eu tenho tentado, desde 2008, quando eu entrei nesse projeto, a gente tentar discutir com esses coordenadores, com esses professores, a inclusão dos debates sobre educomunicação, sobre leitura crítica da mídia, sobre a comunicação como uma possibilidade de desenvolvimento. Não só a utilização do jornal como um meio de você desenvolver um conteúdo didático na sala de aula, porque isso seria trabalhar o jornal e outras mídias que a gente trabalha como um mero instrumento e uma mera ferramenta. E eu acredito que qualquer mídia é muito mais do que uma mera ferramenta. A gente pode utilizar as mídias como uma maneira de trabalhar a autoria dos alunos, de trabalhar uma leitura crítica, de trabalhar a maneira deles buscarem uma informação de melhor qualidade, deles tentarem trabalhar melhor a cidadania dentro do espaço em que eles vivem e transformarem essa realidade a partir do contexto que eles vivem, das informações que eles adquirem, né? Fazendo uma relação entre essas várias informações da TV, do rádio, do jornal, de uma forma mais analítica. O programa Jornal e Educação, ele faz parte da Associação Nacional de Jornais, ele está em todas as regiões do Brasil, principalmente no interior. A gente tem algumas capitais brasileiras que possuem, mas no interior de São Paulo, por exemplo, nós temos vários projetos aqui. Tem projetos muito fortes que inclusive já ganharam prêmios mundiais, como o projeto Ler e Pensar da Gazeta do Povo, que ganhou o melhor projeto de jornal e educação do mundo. Nós temos projetos que, dentro da formação que eles oferecem aos professores, eles oferecem leitura crítica da mídia, oferecem, por exemplo, o que é educomunicação. Já levaram o professor Ismar Soares, por exemplo, para conversar com os professores, para tentar mostrar para eles o que é essa interface, o que é esse novo paradigma, né? Essa construção desse conceito junto com os professores, porque ainda existem muitos lugares em que os educadores não conhecem a educomunicação. Então, a gente está tentando também, em alguns projetos, não todos, porque alguns eles são mais didáticos, mas em alguns projetos que têm mais abertura, a gente está tentando levar a educomunicação como uma possibilidade de trabalho. E estamos também estimulando que nessas escolas onde o programa atue, os alunos eles têm uma possibilidade de criar seu próprio jornal escolar. A gente tem exemplos muito bacanas de escolas em que as crianças passaram a sair da sala de aula, até numa referência ao Freinet, ao Celestin Freinet, em que elas foram até a comunidade, passaram a conhecer melhor a sua comunidade, entrevistar as pessoas, conhecer melhor os problemas locais e passaram a se sentir corresponsáveis por aquilo ali. Passaram a entender que elas tinham um papel, sim, de cidadão,
e que poderiam, de alguma maneira, tentar modificar e tentar melhorar aquela realidade. Tivemos, por exemplo, o exemplo de uma escola no interior do Mato Grosso do Sul, num distrito chamado Itaú, em que, a partir do trabalho de um professor de português, que inicialmente pensava simplesmente em melhorar a escrita e a leitura dos alunos, ele levava os alunos para entrevistar as pessoas da comunidade, criava um jornal mural a cada 2 meses, e isso foi tomando uma proporção tão grande porque os alunos passaram a entender melhor o lugar em que eles moravam, a se conhecer melhor, e eles começaram a escrever pautas percebendo, poxa, mas por que a gente não tem direito a isso? Por que a gente não tem uma saúde pública melhor? Por que a nossa cidade não tem, por exemplo, uma antena para celular? Então eles começaram a se questionar acerca de uma série de direitos que estavam sendo negados a ele. E com a parceria de um jornal da grande mídia, numa cidade próxima, essas matérias que os alunos fizeram foram publicadas no jornal, que criou uma coluna só para a escola. Então a gente teve uma inversão, quer dizer, ao invés do jornal estar pautando o que as pessoas estão conversando no dia a dia, a escola passou a pautar o que o jornal estava colocando nas suas páginas. E isso gerou uma mudança muito interessante, porque é um lugar de 4.000 e poucos habitantes, passou a ter uma visibilidade enorme a partir do trabalho da escola, dos professores, que todos se fecharam mesmo em grupo, junto com a Associação dos Moradores, quer dizer, foi um trabalho da comunidade, desses alunos, e hoje em dia esses meninos estão conseguindo uma série de melhorias para a sua comunidade, e com certeza tiveram um aprendizado coletivo tremendo, uma visibilidade, já conseguiram que vereadores, que líderes locais passassem a olhar para a cidade deles, a partir do trabalho deles. Isso gera uma consciência de cidadania, né, e de participação e de poder, né, de eu poder modificar alguma coisa na comunidade em que eu vivo, que é tremendo e é feita a partir da comunicação, com esse olhar da comunicação para o desenvolvimento, que é justamente o que a educomunicação propõe. A Associação Nacional de Jornais, ela possui cerca de 156 associados, mais ou menos, e a gente tem cerca de 50 programas. Então, é quase 1/3 dos jornais associados que possuem programas de jornal e educação. Poderia até ter mais, mas os programas, eles são programas relativamente caros, porque você tem que ter uma formação, você tem que ter uma equipe, ou pelo menos uma pessoa que tenha, no mínimo uma pessoa que tenha uma formação que seja uma formação para a educação e para a comunicação, que poderia ser o educomunicador perfeitamente, né? Há uma demanda imensa das escolas solicitando que esses jornais cheguem até elas, só que há o custo da distribuição do jornal, ao custo da remuneração. Nem todos esses jornais eles possuem parceria, então nem todos os lugares, aliás, a maioria dos lugares não vê isso como política pública. Eu imagino que se a gente tivesse a educomunicação como uma política pública em que cada escola pudesse ter a chance de ter o seu jornal sendo lido, sendo analisado, sendo comparado com outro jornal, né, com outras mídias, isso facilitaria, por exemplo, a formação desses alunos. A gente tem, por exemplo, em outros países, em que a educação para a mídia, como é chamado em outros lugares, ela é política pública desde a década de 30, desde a década de 50, 60, e você tem uma geração de crianças que cresceu vendo, por exemplo, alguma notícia na TV, mas que nunca chegou a dizer, está na TV, então é verdade. Porque ela já sabe que o fato é diferente de uma notícia. Ela já sabe que a notícia é apenas uma das representações de um fato. Então, é uma diferença muito grande que você tem de gerações de crianças de outros países que tiveram essa educação para a mídia, que tiveram essa consciência de que uma coisa é um fato, outra coisa são as representações que se fazem desse fato, as representações que se fazem do mundo a partir da mídia. Né? E essa consciência de que a mídia tem coisas positivas e tem coisas negativas, e que a gente deve trabalhar isso na escola, principalmente, já que boa parte do que a gente conhece hoje está fora da sala de aula. Né? A maioria dos programas que possuem, dos jornais que possuem programa, tem percebido, por exemplo,
alguns avanços, por exemplo, na leitura das crianças, no envolvimento das crianças dentro da sala de aula em termos de argumentação. É até uma coisa interessante porque dá mais trabalho para o professor, porque a criança ela se torna mais argumentativa, né? Ela já não engole mais as coisas de forma... é isso mesmo, acabou. Elas começam a... Né, mas por que é assim? Por que não... Isso quando o trabalho é realmente bem feito, porque você está estimulando que se forme um leitor mais crítico. Então, óbvio que elas também vão se tornando mais críticas, vão perguntando mais. Se o professor ele passa alguma coisa, ela já se questiona mais. Uma coisa que a gente percebeu também, numa pesquisa que foi feita em 2008, é que esse trabalho com o jornal na sala de aula e às vezes outras mídias, porque nem sempre é só o jornal que é trabalhado, né? Quer dizer, você junta o jornal com música, com vídeo, que é o ideal, você trabalhar com tudo. Isso tem permitido também uma maior interação de alunos com necessidades especiais, que era uma coisa que inicialmente a gente não achava que fosse acontecer, assim, não era uma coisa tão óbvia para nós. E realmente muitos professores relataram que aqueles alunos que tinham alguma necessidade especial a partir do trabalho com mídias na sala de aula, eles passaram a se integrar mais. Porque a partir do momento que eles têm uma leitura do mundo, que tem mais informação, eles se sentem iguais a todos. Eles passam a interagir mais. Eles passam, por exemplo, a ter uma informação na sala de aula, a partir do jornal, que em casa os pais muitas vezes não têm. Então eles se tornam pessoas diferenciadas dentro de casa. Eles chegam com informações que o pai não tem. Os pais, às vezes, têm só uma notícia da TV. E o jornal é mais completo, às vezes tem uma notícia um pouco mais detalhada. Então, eles complementam essa informação, passam a ser uma pessoa importante dentro de casa. E isso foi gerando também uma diferença também na própria autoestima desse aluno. Isso, para nós, foi muito importante. Que aí você vai além da questão da leitura e da escrita, mas vai também para a questão da autoestima, da questão do aluno ser mais crítico, do aluno também começar a querer produzir. E uma coisa bacana, produzir não só para receber a nota do professor, mas produzir para ser lido. É diferente, a gente recebeu muito retorno assim, poxa, eu não estou produzindo simplesmente para o professor ler. Eu estou sendo um autor, eu estou sendo um produtor para várias pessoas. Várias pessoas vão ler o que eu vou produzir. E isso gera um comprometimento muito maior com aquilo que o aluno está produzindo. Seja um texto, seja um desenho, seja um vídeo. Aquilo para ele passa a ter uma significação maior. E para nós é importante também uma coisa. A partir do momento em que a tecnologia ela se torna mais facilitada, gera uma outra questão. Gera a necessidade de você ter na escola debate sobre ética. Debate sobre os direitos da criança e do adolescente, quer dizer, não é porque você tem uma câmera na mão, um celular, que você pode estar filmando todo mundo, que você pode expor o que você filmou. Então, isso gera também a necessidade da gente estar discutindo com o professor, olha, o teu adolescente, teu aluno adolescente, ele precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, para saber que ele não pode expor outro adolescente numa situação de constrangimento. Então, isso gera a necessidade de discutir direito autoral, privacidade, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de questões que também, às vezes, estão fora da escola, né? A liberdade, quanto mais liberdade você tem e mais tecnologia, mais responsabilidade isso também chega para você. Então, essa é outra discussão bacana que a possibilidade de um blog, de um jornal, né, de um vídeo feito por celular dentro da sala de aula, te dá. Te enriquece de várias maneiras, não só em relação ao conteúdo escolar, mas também esse tipo de discussão, que é uma discussão humana, que é uma discussão do outro, do respeito ao outro, de quem eu sou, de quem é aquela outra pessoa, do respeito à diversidade também. Só queria dizer que o sonho, assim, o mundo ideal para mim seria aquele mundo em que todas as escolas brasileiras tivessem o seu rádio, o seu blog, o seu jornal escolar, que fossem verdadeiros centros de comunicação, né, em que os alunos realmente pudessem colocar para fora aquele caldeirão de ideias, de criatividade, de energia que eles têm dentro da escola e que muitas vezes ficam aprisionados, né? Então eu acho que cabe a cada um de nós, educadores, educomunicadores, pais, professores, jornalistas, estimular que isso aconteça de verdade em cada cantinho do país.
por menos tecnologia que a gente esteja, a gente pode usar um papel e fazer um fanzine. E estimular que esse aluno ele se mostre, se coloque para fora e coloque tudo de bom que esse aluno tem. Porque cada aluno é uma história de vida fantástica que a gente não pode deixar se perder.